Boa tarde a todos, todas. Eu estou, agradecer o convite de estar aqui pela Ana e o Sensipam. Satisfeito de estar, porque até o Dr. Paraguaçu aqui, quando olhou para mim e falou um pouco do ICMBio. Então eu estou nessa questão de um certo trabalho aí envolvido com a questão dos telecentros. Já tem algum tempo que eu estava no Instituto Chico Mendes trabalhando até 4 meses atrás. Então eu estou saindo aí de uma tarefa de estar com esse desafio de muitos daqui, que é de ser proponente ou agregado, dar um proponente para a implementação dos telecentros pelo programa Telecentros BR, para agora estar no Serviço Florestal Brasileiro trabalhando com a questão de oferta. Então um desafio de poder ofertar oportunidades de aprendizagem que sejam adaptadas e condizentes com essa nossa realidade aí, que está presente com as comunidades rurais, extrativistas e companhia aí, de povos comunidades tradicionais e outros, agricultura familiar, nos telecentros comunitários. Então, o Serviço Florestal Brasileiro, ele é um órgão novo, da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Ele foi criado aí pela Lei 11.284 de 2006. E ele tem uma missão que é conciliar o uso e a conservação das florestas, valorizando os benefícios das gerações presentes e futuras. Então ele foi criado para trabalhar com a questão florestal. E como atribuições que está em lei, a gente tem coisas que são específicas ao serviço e coisas que a gente faz junto, tem outros órgãos que também fazem isso por aí. Então tem o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que é uma coisa do Serviço Florestal, o Sistema Nacional de Informações Florestais também, então tem estados que possuem isso também, o trabalho é fazer articulação em relação a isso. Trabalhar com a questão das concessões florestais em áreas públicas para empresas, o inventário florestal nacional também, que os estados também têm os seus inventários, mas seja articulado no inventário nacional, nesse sentido. E tem aí uma competência específica que é de apoiar a criação e gestão de programas de capacitação, pesquisa e assistência técnica para a implementação de atividades florestais. Além do que, criou-se também, quando criou o Serviço Florestal, um outro fundo nacional, que é o Fundo de Desenvolvimento Florestal. Essas são as principais aí atribuições do serviço. Como é que... Então, o João Paulo, a gente tem uma diretoria de fomento e inclusão, que está lá. A diretoria tem 2 gerências, uma gerência é a GCAF, que é a gerência de capacitação e fomento. O João Paulo é o gerente da GCAF. E na GCAF tem dois outros órgãos, 2 estruturas, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e o Senaflora, que é o Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal. E aí eu estou à frente do Senaflora. Fui convidado aí, sair do ICMBio e ir para o Serviço Florestal para poder ajudar a dar uma reestruturada no Senaflora, nesse novo cenário que a gente tem hoje. Aí tem outras gerências, tem o Laboratório de Produtos Florestais, que é onde a gente tem no país uma competência já acumulada de muito tempo na parte de tecnologia, e de cursos que eles promovem para poder fazer identificação de madeira, anatomia de madeira, muito requisitado, e isso é uma coisa que é feito muito presencialmente, pela Polícia Federal, pelo ICMBio, IBAMA, etc. E a gente tem aí umas estruturas regionais, são 4 estruturas regionais que a gente tem, que eu falo um pouquinho mais para frente, que dão apoio para a implementação das ações. Então, o que a gente está considerando como capacitação? É uma palavra que está lá, porque ela já está na norma que a gente trabalha, ela de cunho geral, como atividade de difusão, treinamento operacional, qualificação profissional, formação continuada e educação ambiental. Então, a gente está utilizando o termo capacitação de uma forma bastante ampla. E, como um dos principais focos é o fomento florestal que a gente tem, a capacitação enquanto um instrumento do fomento florestal. Essa que a gente tem trabalhado e por isso que ele está na mesma gerência, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e a questão do Senaflora. Então, como objetivo a gente está construindo, estamos reconstruindo aí esse processo, de promover ações articuladas de capacitação, então nas modalidades presencial, à distância e semipresencial, no sentido de viabilizar o uso e a conservação das florestas, visando o bem-estar das comunidades, então qualificando aí o que é esse uso, a sustentabilidade socioambiental e a geração de trabalho e renda. E o que a gente tem trabalhado na perspectiva de estar potencializando as coisas? Então, com ações que dizem respeito a isso aqui que a gente está fazendo, que é de articulação e fortalecimento de parcerias, que tem a finalidade educacional, a elaboração de diretrizes metodológicas por meio do Senaflora, a identificação, produção e consolidação de materiais de referência. Então, tem materiais que já tem acúmulo de produção
e tem outros que a gente tem identificado que a gente possa estar fazendo uma adaptação para outros processos de educação, né? Incorporar isso na educação à distância. E promoção de ações educativas em si, conectando, né, essa questão do que são as demandas com as ofertas, né, e com boas experiências. Então, a gente, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, por exemplo, tem se feito uma coisa que não é só apoiar projetos para alguns lugares, mas é levantar uma chamada de onde tem demandas por, né, por projetos, demandas por capacitações ou outras coisas, né? A gente tem feito isso aí com os extensionistas, com técnicos de escola de ensino médio, né, ensino fundamental, menos, mas é mais o público técnico, levantando uma demanda de quem tem necessidade de capacitação em manejo florestal, não madeireiro ou tal coisa. Se faz um levantamento disso e a gente faz um trabalho pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal de contratação de instituições que vão estar ofertando, né, esses cursos, esse conjunto de ações educativas para esse público que a gente conseguiu mapear, né? E aí também a gente está trabalhando com boas experiências, porque nos processos presenciais a gente precisa fazer a parte de visitar locais, né, visitar estruturas que tenham experiências positivas para poder serem conhecidas, né? Deixando no geral, então a gente tem feito o quê? Estão trabalhando com ações nossas próprias, diretamente, né, com recursos do FNDF e com outros recursos do Serviço Florestal e outros que têm sido aportados para o Instituto. Então a gente, olha o vício do ICMBio, no Instituto não, para o Serviço Florestal. Um exemplo é o do Fundo Clima, né, que aportou recurso para o FNDF para a gente poder estar trabalhando com ação de capacitação de extensionistas, né, e estudantes de nível médio também. E aí capacitações que a gente tem articulado com outros órgãos parceiros, onde a gente entra no desenho, né, do que é essa ação educativa, e a gente pensar também, e que aí dialoga muito com aqui, com redes e articulações específicas, né, articulando essas demandas, ofertas e tal. E aí a gente tem o quê? Um histórico de trabalho com manejo florestal, né? Agora que a gente está começando a trabalhar, isso está colocado em lei, mas não era o que vinha à prática, com a questão de atividades florestais de uma forma mais ampla, né? Então, o manejo florestal é uma coisa que já tem uma expertise e nos outros temas não. Então, sistemas agroflorestais, agroflorestas, recuperação de áreas, né, nesse sentido, e silvicultura com espécies nativas. E, né, com essas modalidades que é presencial, à distância, semipresencial e a difusa, né, que a gente tem considerado. E a gente tem recentemente, aí, esse ano, a plataforma Moodle agora foi, né, a gente tem no serviço também, né, a plataforma para estar trabalhando. Então a gente tem o entendimento de que para potencializar as ações, né, estamos nessa linha aí com vocês, a gente transformar o Senaflor, que ele vinha trabalhando muito presencialmente, né, num núcleo de educação à distância, né. Então nesse sentido a gente tem trabalhado em articulações e produções para fazer isso, né. Então, como é que a gente tem assim, os públicos prioritários, né, que está colocando? Então, os extensionistas, professores de escolas técnicas, lideranças comunitárias, servidores públicos, né, dos estados e também da União, e os trabalhadores do setor florestal, que essa é outra coisa que era demandada muito. Assim, você tem um empreendimento florestal, mas não existe no mercado qualificação para isso nos diferentes setores, que seja até que se fala muito em motosserrista, né? Então, como é que se aprende uma profissão que é dos equipamentos, né? Então, essa é uma outra demanda que tem aparecido ali já há algum tempo. E a gente tem alguns territórios prioritários que diz respeito às unidades regionais que o serviço tem. Então, tem, né, um escritório que fica lá em Porto Velho, que ele chama de Unidade Regional Purus Madeira, que dialoga ali com o sul do Amazonas, né, com Rondônia e Mato Grosso. E aí tem um outro que é da BR-163, dialoga com a BR, né, vai até Oriximiná, vai até Apuí, né, então pega uma região ali do Pará e também o Amapá que tem trabalhado também, né, e aí tem outros que fogem da Amazônia, aí, que é Caatinga e tem um no sul do Paraná. Então a gente está num quadro de evolução. Então assim, em 2007 a gente tinha aí 178 pessoas formadas, né, assim, praticamente nada. E aí vem uma progressão em que a gente teve aí uma perspectiva do ano que vem de 2.482, isso só por meio do instrumento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Tá? E isso a gente está falando de ações presenciais, não ações à distância ainda. Tá? E no foco aí de manejo também florestal sustentável. E para 2013, nessa perspectiva de educação à distância, tem coisas que a gente está fazendo que a gente já está trabalhando na reorganização disso, na adaptação para um ensino à distância ou semipresencial. Então, não tem nada ainda
bem estabelecido, mas tem a intenção e a construção que a gente está começando a fazer. Então, alguns exemplos, né? Então, lá o laboratório de produtos florestais, que está no serviço, que ele já era do IBAMA, né? Foi criado antes, ele tem esse trabalho que é a questão da identificação anatômica de madeira, né? Então, ele já tem um produto que é um vídeo e a gente está trabalhando na perspectiva de fazer um presencial, um semipresencial ou não. Ultimamente, eles não usam isso, né? Não faz esse recurso de educação à distância. E a gente poder ganhar escala nisso. E acho que é uma coisa que interessa de forma geral, né? Tem a questão do manejo de produtos não madeireiros. Então, é um trabalho que tem junto com a DEX, com a DEFLOR, né, do Ministério do Meio Ambiente, que está estabelecendo um conjunto de diretrizes de boas práticas de manejo, tá, em determinados produtos, e a gente está dialogando no sentido de produzir também um conjunto de cursos por conjunto de produtos não madeireiros, né, que seja semipresencial também. E a gente já está trabalhando na perspectiva da produção desses materiais. Estamos em diálogo com a ANA, né, para poder trabalhar na interface que seja do tema água e florestas, né. Então a gente tem começado a conversar sobre uma questão de serviços ambientais, né, de parte da implementação do Código Florestal, da recuperação de APPs, né, o que diz respeito aí à questão da proteção das águas, qualidade e quantidade, com a conservação e principalmente para o serviço a parte do uso, né, então a conservação por meio do uso. Gestão de empreendimentos comunitários, é uma coisa que a gente tem trabalhado, que tem uma expertise no serviço, e plano de negócio também em atividades florestais, né. Aí, por exemplo, assim, a questão do plano de negócio, um exemplo que a gente tem trabalhado é com a Resex Ituxi, né, que foi feito um trabalho pelo serviço lá junto com o ICMBio. Então, a gente tem uma série, dá para a gente fazer uma identificação muito grande de sobreposição de áreas, territórios e grupos em relação a isso, né. E tem, não sei se vocês chegaram a ouvir falar, que tem sido divulgado e foi lançado recentemente, uma ação da Fundação Roberto Marinho com recurso do Fundo Vale, que é o projeto Florestabilidade. Alguém ouviu? Não? Bem recente. Né? Bem recente, agora. Foi dia 13 de novembro que foi feito o lançamento. Então tem a Fundação Roberto Marinho procurou o serviço florestal, já tem uns 2 anos, para poder apresentar uma proposta para o Fundo Vale. E aí, na perspectiva do quê? De ter um conjunto, né? Então tem um kit, um material todo, com uma metodologia telesala, né? Que ela está registrada em nome da Fundação Roberto Marinho, para trabalhar nos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará, com professores da rede de ensino, né? Na perspectiva de sensibilizar para o tema do manejo florestal, né? E aí ele tem um conjunto de materiais, tem 15 vídeos, eles estão sendo disponibilizados no canal Futura, né? Já tem umas 3, 4 semanas em relação a isso, e que é uma oportunidade da gente também estar pegando esse material e dando uma outra escala. E a gente conseguiu trabalhar com eles na perspectiva de um público novo para a Fundação, que são os extensionistas, né? Então eu estou voltando agora, a gente fez uma oficina aí na semana passada, Inés, com 100 extensionistas da Emater do Pará, né? Na perspectiva de estar instrumentalizando eles um pouco mais para poder trabalhar com um tema que é o manejo florestal, né? Madeireiro e não madeireiro. E a vocação, então isso é muito importante para dentro das escolas que eles têm feito, a vocação das profissões, né? Despertar de vocação das profissões na área florestal. Então com essa questão que a gente tem muita evasão, né? Essas comunidades têm o problema com a educação que tem que ir para as escolas, tem que ir para as cidades. Quando chega nas cidades, elas se deparam com um outro universo cultural, né? E aí acaba que muito pouco acaba retornando. Então, esse trabalho acabou na perspectiva de dar condição, dar toda uma conjuntura para poder fazer com que, né, as crianças, os jovens se interessem e tenham um instrumento para poder permanecer ou escolher, né? Poder escolher de permanecer nas suas áreas ou não, né? Então é isso que a gente tem feito. E aqui é um quadro onde tem os projetos do FNDF, ele está pequeno, não dá para estar colocando, mas assim, são coisas que a gente fez em relação à capacitação desse público, né? Aqui é a mesma coisa que vai para o Nordeste. E aqui na Amazônia Legal, então tem ações que são em Floresta Nacional, reservas extrativistas, né, principalmente nessas florestas públicas, né. A gente ainda não tem trabalhado nenhuma floresta pública não destinada, isso é que está sendo trabalhado para agora. E aí em diálogo com um conjunto de políticas, né, que a gente tem feito aí, a gente está querendo ampliar isso, né. Então, Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar, Programa Nacional de Promoção das Cadeias dos Produtos da Sociobiodiversidade, MMA e MDA, né. Os dois, o Plano Brasil Sem Miséria, o PENSAF, né, que está aí para dar uma reativada nele, né, aqui. o Pronatec, então a gente está numa conversa com o MEC, né, na perspectiva de poder
se inserir nesse Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, acho que a Escola Federal sim. Vocês têm conhecimento do Pronatec, em geral? Sim? Não? É uma iniciativa do ano de 2011, que o MEC assumiu à frente, que hoje tem 13 ministérios já envolvidos, né, em relação a isso. E aí eles trabalham com bolsa, né, para a participação na capacitação em formação inicial e continuada, qualificação profissional e escola de ensino médio mesmo, né, técnico. Então tem um portfólio de cursos, ele é extremamente amplo, né, ele vai desde poder equipar um município para poder dar conta de se preparar para receber, né, os turistas da Copa do Mundo, né, com todo o conjunto de cursos que tem para fazer, de profissões, né, para isso, de qualificação, até o Pronatec Campo, que está coordenado pelo MDA, né, nesse sentido. E aí lá já tem, né, que a gente falou assim, lá já tem coisas referentes a manejo florestal, tem coisas referentes a motosserrista e outra coisa assim. Então como é que a gente pode melhorar esse processo, fazer um processo de educação à distância e ofertar para o público do telecentro? Né? Como é que os telecentros podem acessar esses materiais, esses cursos, né, essas coisas. Que em geral é isso, né? Então está colocando nesse sentido e aí colocar aqui assim, a gente está num processo de construção. Então a intenção aqui é poder colocar essa perspectiva e a gente construir, né, ações educativas em parceria focada nesse público que é das redes de telecentro, né? E acho que tem os 137, 150 que tem se falado, mas isso amplia bastante, né? Então quando se fala de Amazônia, a gente está falando do conjunto de telecentros que é na Amazônia, que precisam ser mapeados, né, articulados e daí por seguinte. A gente está aí chegando na curva do rio, quando a gente chegar na curva do rio, que é daqui a pouco, a gente vai olhar o resto do rio que tem para frente para a gente estar trabalhando. Né? Eu tenho mais 20 minutos.